Salmo de número 32. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como no calor da seca. Confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Você quer ser uma pessoa sadia, emocionalmente sadia? Então, o caminho é a confissão. Porque onde há culpa, não há paz. Só há paz onde o perdão foi derramado. Portanto, a vida saudável, do ponto de vista emocional, só é possível quando verdadeiramente confessamos para Deus os nossos pecados. O Salmo começa com a palavra bem-aventurado, feliz. O que significa ser feliz? Quem é bem-aventurado? Quem é feliz? Se nós parássemos as pessoas nas ruas e pedíssemos que elas opinassem e dissessem para você o que significa ser feliz, aos seus olhos, segundo os seus critérios e os seus padrões, o que significa a felicidade. E nós ouviríamos as pessoas dizerem: se você tem saúde, você é bem-aventurado, você é feliz. Se você tem família, você é bem-aventurado, você é feliz. Se você é bem-sucedido economicamente, materialmente, você é bem-sucedido, você é feliz. Se você é realizado na vocação, e a vocação e a realização econômica, elas se harmonizam porque você sobrevive daquilo que você ama fazer e foi vocacionado para fazer, então você é feliz. Mas há muitas pessoas que não são bem-sucedidas em várias áreas e são felizes. Como é possível? Porque a verdadeira bem-aventurança, a verdadeira felicidade, ela consiste em viver em paz com Deus, em estreita, íntima comunhão com o Altíssimo. Somente a comunhão estreita, íntima, constante com Deus é que verdadeiramente nos torna, nos faz pessoas autenticamente felizes, somente. E o pecado na nossa vida, ele rompe a comunhão, ele nos afasta de Deus, ele entristece o Espírito de Deus. A nossa negligência, a nossa apatia, a nossa ingratidão, o permitir que a cultura nos seduza, e o fato de sermos cooptados pelo mundo, o que a Bíblia chama de mundanismo, que contraria a santidade e a santificação, é isso o que nos afasta de Deus, é isso que apaga o Espírito na nossa vida. E quando você perde a plenitude do Espírito, a estreita e íntima comunhão com Deus, quando ouvir a voz de Deus ressoando na sua alma, falando ao seu espírito, visitando o seu coração, quando você perde isso, quando você perde a alegria da salvação, o prazer da palavra,
o contentamento do louvor, a satisfação com a adoração. Então, você pode ter dinheiro, ser bem-sucedido, ter saúde, ter família, e ainda assim você experimentará um vazio, uma angústia e estados emocionais que podem levar à depressão. E tem muita gente que tem tudo, mas não é feliz, porque não está em paz com Deus. A verdadeira felicidade consiste em andar com Deus, em paz com Deus, e saber que eu estou cumprindo o seu propósito sobre a face da terra. Então, mesmo que nos falte saúde, mesmo que o nosso casamento não seja bem-sucedido, mesmo que vocacionalmente e economicamente não sejamos realizados, nós temos uma felicidade que o mundo não pode tirar. Nós temos um prazer de viver que os desapontamentos não podem ofuscar, porque a verdadeira felicidade consiste em viver em paz com o Altíssimo. Por isso, Davi, homem segundo o coração de Deus, que experimentara a plenitude da alegria que é produto da comunhão com Deus, e que perdera essa plenitude de alegria em virtude do pecado, ele escreveu o Salmo 32 por ocasião daquela situação vergonhosa do seu adultério, do assassinato, das mentiras e dos enganos, e ele compartilha conosco, a partir da sua própria experiência, o que significa ser feliz. E ele começa dizendo: bem-aventurado, feliz. Quem é feliz? Aquele homem, aquela mulher, cuja transgressão é perdoada, número 1. Número 2, aquela cujo pecado é coberto. Número 3, aquele ou aquela, o homem ou a mulher, a quem o Senhor não atribui culpa. E em quarto e último lugar, em quem não há engano. Aqui nós temos 3 palavras que descrevem de uma maneira rica o que é o pecado. E também a bênção da graça soberana do perdão que restaura. Aqui nós temos, por exemplo, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. O que é pecado? A Bíblia descreve o homem como um ser caído e pecaminoso. O que é o pecado? Pecado é transgressão. A palavra literalmente significa ultrapassar um limite estabelecido. Quando os jogadores jogam futebol e a bola cruza a linha lateral, o juiz para a partida, porque houve uma transgressão. Quando a bola cruza a linha de fundo, para-se o jogo. Houve uma transgressão, ir além dos limites. Você tem seu terreno, sua propriedade. As nações têm as suas fronteiras. E quando você cruza deliberadamente, conscientemente, um limite colocado, você está transgredindo. Você encontra uma placa com a letra E, com um X vermelho, está dizendo: é proibido estacionar. Mas você estaciona. Você encontra uma placa dizendo, 80 quilômetros. E se você estiver de moto, vai ser difícil obedecer. Aí você vai avante. Você está transgredindo um limite que as autoridades estabeleceram. Isso é transgressão, é conhecer o limite, não respeitar o limite, desrespeitar deliberadamente e consciente os limites. Deus colocou limites. A essência do pecado é essa rebelião da nossa natureza caída que odeia limites. Odeia limites. As pessoas não gostam que digam, não faça. Limites, mas os limites existem. Os pais precisam colocar limites para os filhos.
Marido precisa colocar limites para sua esposa e seus filhos. A esposa também pode colocar os seus limites para o seu marido. Existem limites e o ser humano detesta que alguém diga, não pode. E ele rebela-se. É um ato deliberado, consciente. Eu ultrapassarei os limites porque não concordo, eu discordo. A transgressão, o ir além do permitido, é apenas a consequência de um coração rebelado, de um coração revoltado, de um coração que não aceita os limites de Deus. Por isso, ao invés de amar os mandamentos de Deus, muitos os odeiam, porque Deus coloca uns limites para cada um de nós. Isso é pecar, é conscientemente ir além do limite que Deus estabeleceu. Pecado, e cujo pecado é coberto. Agora a palavra pecado traduz uma palavra que literalmente significa errar o alvo. Pecado é não fazer o que Deus manda, e pecado é deixar de fazer o que Deus manda. Essa palavra errar o alvo indica exatamente isso. O alvo Deus estabelece. E eu não erro o alvo porque eu não tenho mira. Se você for treinar tiro, você pode, com a prática, conseguir acertar no alvo. Mas você pode deliberadamente não querer acertar no alvo. O homem conhece a vontade soberana de Deus. Os mandamentos de Deus são claros como a luz, mas ele não quer acertar o alvo. Ele não quer. Está escrito, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Esposas, sejam submissas aos seus maridos e respeitem. Pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Filhos, honrai pai e mãe. Nós sabemos qual é o alvo. Nós sabemos. Mas o pecado é não alcançar o alvo. Mas não é por incapacidade. É por não querer mesmo. É deliberado. É consciente. Não é ignorância. Não é falta de mira. Por mais que eu treine, eu não consigo acertar no alvo. Não. É um ato deliberado de não querer viver para o propósito divinamente estabelecido, que é o alvo. Pecado, meus irmãos, verso 3, a quem o Senhor não atribui culpa. Em algumas outras traduções, iniquidade. Essa palavra iniquidade, na versão Almeida século 21, culpa, ela descreve o estado degenerado, perverso, torcido, distorcido do coração humano em virtude da queda. Pecamos porque somos pecadores, temos uma natureza decaída, pervertida, e por causa desta natureza, os nossos atos são pecaminosos. E, portanto, a palavra culpa ou iniquidade traduz o estado do coração humano em virtude da queda, o que se chama muitas vezes, na linguagem teológica, de pecado original. Isso é pecado. Mas Davi declara, sabe quem é bem-aventurado? É aquele cuja transgressão é perdoada. A palavra no hebraico significa levar embora, levantar, tirar. Por isso João Batista disse, quando Jesus foi em sua direção, eis o Cordeiro de Deus que tira, que remove o pecado. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é removida, é levantada, porque Cristo carregou, Ele de nós tirou, sobre si assumiu e pagou por nossas transgressões na cruz do Calvário. Feliz é quem tem suas transgressões levadas embora, removidas pelo sangue de Jesus Cristo. Queridos irmãos, ouçam atentamente, o destemor a Deus faz com que as pessoas vivam como se não houvesse juízo final. Imagine
um gerente, gerencia uma loja que não é sua, gerencia de um modo como se o dono nunca jamais pedisse prestação de contas. E quando ele menos espera, o dono chega, pede a prestações de conta e descobre as falcatruas, as desonestidades, e aquela pessoa vai pagar e vai pagar caro. Por quê? Porque ele se auto-enganou, achou que era dono, mas não era o dono. Ele se fez de dono sem ser dono. E ele fez o que não poderia fazer com o que não era dele. Como se não houvesse prestação de contas. A essência do pecado é convencer você e eu de que não haverá uma prestação de contas, de que não haverá um juízo final, e que você poderá morrer com suas transgressões e viver com elas porque está tudo bem. Alguém me disse, a Receita Federal não perdoa. Olha, talvez você não tenha pago, ainda não aconteceu nada, é uma questão de tempo. Mas quando vem em cima, o leão vem para morder. Então, é grave. E há pessoas que sonegam, etc., etc., como se não fossem ser pegos. E quando são surpreendidos, a coisa é complicada. Não vivamos o nosso dia a dia pensando que podemos viver transgredindo os mandamentos de Deus e que ficará por isso mesmo. Por isso, Davi está dizendo, bem-aventurado é aquele homem, é aquela mulher cuja transgressão é perdoada, levada embora por Jesus Cristo. Quando comermos deste pão, quando bebermos deste cálice, dramatizaremos o Calvário, lembraremos do sacrifício do Filho de Deus. Se as suas transgressões não foram perdoadas, elas são suas, você é o responsável por elas e você prestará contas com Deus e arcará com as consequências. Não será feliz na terra, mesmo que tenhas muito dinheiro, saúde para dar e vender, mesmo que muito bem realizado, você não será feliz na terra e não será feliz na eternidade. Porque na eternidade, com Deus, aqueles cujas transgressões não foram perdoadas, não entrará. E não sou eu quem falo isso, é Jesus Cristo. Quem mais falou do inferno no Novo Testamento é Jesus. Peguem as cartas, peguem todos os livros do Novo Testamento e anotem com caneta e papel. Quem mais usou o termo inferno? Jesus Cristo. Portanto, é palavra do Senhor. Em segundo lugar, cujo pecado é coberto. Irmãos, eu lembro que eu e meu primo fizemos uma bagunça no quarto, uma sujeira danada, e a minha tia, que queria tudo muito limpo, chegou. E foi um tal de varrer para debaixo do tapete. E nós conseguimos, em tempo recorde, colocar tudo debaixo do tapete. O problema é que nós esquecemos. E 2 dias depois, a minha tia viu. E o castigo foi severo. Irmãos, bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto. Mas será que quando Deus cobre, a sujeira fica lá? A palavra transgressão e perdoado, que é levar embora, tirar, deixa claro que o pecado coberto não é que Deus põe para debaixo do tapete. Não é que eu e você vamos fingir que nada fizemos de errado. Ele é coberto porque Cristo nos cobre com seu sangue, com a justiça do seu Filho, Deus nos faz. E esse pecado que é perdoado, essa dívida que é cancelada, que é apagada, ela é removida dos olhos. Quando Deus olha, Deus não enxerga mais o erro, porque não há mais erro, porque ele foi deletado, ele foi apagado. Não é que a sujeira está escondida, coberta, como nós gostamos de apresentar uma capa de piedade, uma aparência de consagração, e estamos escondendo muita coisa podre debaixo de um sigilo, de um silêncio, que os homens não sabem, mas o nosso
Deus muito bem sabe. Então, quem é feliz é aquele cujo pecado, o errar o alvo, não é? É coberto. Isso é expiação, é cobrir, é remover, é retirar, é cancelar. Muitos de nós, ou quem está muito endividado no cartão de crédito, se o banco ligasse e dissesse, está cancelado todas as suas dívidas no cartão, ele ia pular, gritar, até a sogra ele ia beijar, ele ia ficar numa alegria tremenda. Por quê? Porque ele tem dívidas, e elas foram canceladas e perdoadas. Irmãos, ter os nossos pecados apagados traz um alívio mental e emocional. Já disse aos irmãos, John Stott visitou na Inglaterra um manicômio, o psiquiatra diretor disse, mais da metade dos internados aqui sairiam daqui sãos se apenas conseguissem o perdão, culpa, problemas graves, o fardo de uma consciência torturadora de pecados cometidos. Eu tentei ajudar uma mulher que se martirizava há anos pelo aborto que ela realizou. Ela não aceitava, ela carregava consigo a culpa de ter matado uma criança, que ela julgou indesejável só para não passar vergonha, e não deixar a família passar vergonha. E ela carregava uma culpa muito grande, e ela tinha problemas de saúde sérios por causa da culpa dos pecados, porque ela não conseguia se livrar, mas pela graça de Deus e pelo sangue do Cordeiro, o nosso passado de pecado é apagado, é cancelado. É por isso que não há outro, só Jesus Cristo. É por isso que nós o amamos, porque Ele perdoou. O que é o cancelamento das nossas dívidas no cartão, comparado com o cancelamento das nossas dívidas para com Deus? Esse culto era para estar lotado, não era para ter um membro agora dormindo, ou num banho. O culto é a celebração do perdoador e do perdão graciosamente concedido, porque Ele cancelou, irmãos, os nossos pecados. Eu ouvi o testemunho de uma mulher que se prostituíra, fizera tanta coisa errada, e quando ela aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, irmãos, ela chorava tão alto, tão alto, tão alto, que muita gente de muito longe podia ouvir. E ela disse que é como se naquele choro, todo aquele passado monstruoso, ela prejudicou muita gente, ela feriu muita gente, mas ela sentiu o alívio de um fardo, de um passado tenebroso que ela carregava consigo. Por quê? Porque ela em Cristo recebeu a graça soberana, misericordiosa do perdão imerecido, coberto, cancelado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa, iniquidade. Como é que Deus, sendo justo, é capaz de não atribuir? A palavra atribuir ou imputar significa responsabilizar. Se uma pessoa errou e você põe a culpa em outro, você não responsabiliza. Todo erro tem um responsável. Ele é a causa, o responsável. Atribuir culpa é dar ao responsável a culpa devida. Ora, se nós somos iníquos, pecadores, pervertidos no nosso coração, e Jesus disse, corroborando isso, que o que contamina o homem não é o que entra, os irmãos conhecem bem, é o que sai. Sai de onde? Sai do coração. Eu sou um ser contaminado
por mim mesmo, o meu próprio coração, ele me contaminou. É um coração contaminado que me contaminou, o seu também. Você é uma pessoa contaminada com o mal do seu próprio coração. Portanto, quem é feliz? Aquele a quem Deus não imputa, não atribui, a quem Deus não responsabiliza. Mas será que isso é certo? Não, não é certo. Você não atribuir culpa a quem tem culpa. Deus proíbe que todos os juízes do Velho Testamento aceitem suborno, culpem o inocente, absolvam o culpado. Então, como é que Deus pode não atribuir culpa a quem tem? Porque a Bíblia ensina, meus irmãos, que Deus atribuiu, imputou, Deus responsabilizou Adão e Eva pelo pecado da humanidade. À humanidade foi atribuído, imputado a queda. Quando Adão e Eva pecaram, eles eram a humanidade. Hoje a humanidade tem 8, 9 bilhões. Por ocasião da queda, a humanidade estava restrita ao casal. Quando o casal caiu, a humanidade caiu. Então Deus atribuiu à humanidade a queda. Portanto, todos nascemos pecadores. Mas Deus, maravilhosamente, misericordiosamente, atribuiu, imputou, responsabilizou Jesus pelo pecado de toda a humanidade. Por que Ele fez isso? Porque Ele nos amou. E Ele, meus irmãos, também, bondosa e graciosamente, imputou, atribuiu a justiça, a inocência, a retidão, os méritos do seu Filho sobre nós. Ele nos responsabilizou por uma justiça e uma retidão que não são nossas. Exatamente. Quem é feliz? O homem a quem o Senhor não atribui culpa, porque Ele atribuiu a culpa do homem ao seu Filho. E Ele atribuiu a retidão e a inocência do seu Filho a esse homem. Ele olha para nós como se estivesse vendo Jesus inocente, e olha para Jesus como se estivesse olhando para nós. Por isso, na cruz, Deus olhou para Jesus, aquele que não tinha pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça. Ao olhar para Jesus, ele viu o pecador, que ele não era, porque ele viu Jorge Max, viu você, viu a humanidade nele. E quando ele agora olha para mim e para você por causa do sacrifício de Cristo, e porque você se arrependeu e creu e se converteu, ele vê Jesus. Então ele não pode atribuir culpa a Jesus, porque Jesus não tem culpa. Mas isso é a graça. Foi isso que Deus ajudou o Martinho Lutero a compreender e a resgatar a doutrina bíblica da justificação pela graça por meio da fé. É com base na justiça de Cristo, a nós imputada, a nós atribuída, que Deus não nos condena mais. Quem os condenará? Romanos 8, Paulo pergunta. É Cristo quem morreu? Quem os condenará? Então quem é feliz? É aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Porque se Deus me responsabilizar pelos meus pecados, eu terei que pagar eternamente por eles. Mas Ele responsabilizou o seu Filho. E por causa disso, nós somos declarados absolvidos, inocentes, porque justificação é mais do que perdão, é muito mais do que perdão. Feliz é aquele cujas transgressões são perdoadas, aqueles cujos pecados são cobertos, aqueles a quem o Senhor não atribui culpa. E em quarto lugar, em quem não há engano. Davi viveu mentindo, enganando. Ele tentou enganar aquela mulher casada com quem ele
relacionou-se, engravidou. De tudo fez para encobrir, esconder o seu erro. Talvez ele tenha dito: eu sou o rei, 3 poderes, legislativo, judiciário e executivo. O rei, naquela época, era o detentor dos 3 poderes. Davi se julgou acima do bem e do mal. Lei para todo mundo, eu não. Eu sou o rei, eu posso tudo. Mas ele não podia tudo, porque na teocracia judaica ele era vice-rei. O rei de Israel é o Senhor Jeová, é o grande eu sou. Mas houve um momento que Davi achou que podia tudo. E ele passou a mentir, enganar. Vejam, cuidado, cuidado. Um homem da estatura espiritual de Davi, nós não chegamos aos pés da estatura espiritual, da envergadura moral espiritual de Davi. E um homem dessa estatura, ele caiu no pecado, ele mentiu, teimou, persistiu, tentando enganar os homens, tentando enganar Deus e tentando enganar a si mesmo, como se dissesse: não errei, não fiz nada de errado. Feliz é o homem em quem não há engano. E Davi sabe muito bem disso, sabe por quê? No verso 3 e 4, ele vai descrever para nós, durante um período de aproximadamente 1 ano, Davi permaneceu rebelde, impenitente. Só através da instrumentalidade do profeta Natã que ele caiu em si. Mas ele passou um tempo de aproximadamente 1 ano. Durante este 1 ano, em que ele não admitiu seus pecados, ele declara: enquanto me calei, não confessei, fiz silêncio, me fiz de bobo, me fiz de surdo, não é? De uma maneira muito arrogante, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Irmãos, Davi já sabia o que era doença psicossomática. Se fala tanto hoje. O corpo é para-raio da emoção. Você tem aborrecimentos e desgosto, a pressão vai lá para cima. O açúcar vai lá para cima. Tem gente que me diz: eu como mato, mas o colesterol está lá em cima. E tantas consequências, úlceras, dores no corpo e graves problemas de saúde. Muitas vezes é resultado de problemas emocionais. Mas o homem não é só um ser psicossomático. Biblicamente, ele é pneumato, psico-somático. Ele é um ser espiritual, é um ser psíquico, ele tem alma e ele também tem corpo. Os pecados, quando o nosso espírito, em rebelião contra Deus, está em pecado, irmãos, as emoções sofrem e o corpo sofre. E Davi está dizendo que enquanto ele se calou, ele ficou doente. Ele tinha dor nos ossos, ele gemia o dia todo. Ele sofreu as consequências físicas da rebelião, de não dar o braço a torcer, de não dar a mão à palmatória, impenitência, teimando: não errei, não fiz nada de errado, não pequei. Ele sofreu as consequências físicas. No verso 4, ele vai falar, meus irmãos, para nós, da depressão. Ele diz: por quê? Por que os meus ossos se consumiam? Porque tua mão pesava sobre mim. Davi reconhece algo que hoje as pessoas odeiam. Não fale para as pessoas que Deus pesa a mão. Elas detestam saber disso. Se você considerar a hipótese de que algum sofrimento que você está amargando possa ser a mão de Deus, Deus não faz isso. Deus é amor. Deus não pesa a mão. Mas Davi está dizendo: porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite. Por isso, a saúde física dele foi embora.
E sabe o que aconteceu com o seu vigor, meu ânimo, minha disposição se esgotou como no calor da seca. Já viram um rio largo, caudaloso? Na seca, ele vira quase que um pequeno córrego, não é? E você olha, isso aqui fica cheio. Mas na seca esgota. Davi está dizendo que o vigor, o ânimo dele esgotou por causa da seca da sua alma. Davi está falando de depressão. Há pessoas depressivas, mulheres que são tão organizadas, limpas, trabalhadoras, mas não têm mais vontade de arrumar a casa, não têm vontade de trabalhar. Homens, por quê? Porque a depressão, a perda do vigor, do ânimo, da alegria, traz prostração, desânimo. E você não tem vontade de fazer aquilo que você ama fazer, aquilo que você tem prazer em fazer. Por quê? Porque o vigor se esgotou. E Davi sabe que foi a pesada mão de Deus sobre ele, enquanto ele se calou, enquanto ele não quis dar a mão à palmatória. Mas Deus, tão misericordiosamente, usou o profeta Natã. E Natã, os irmãos conhecem bem, eu vou remir o tempo, ele, usando de sabedoria através de uma parábola, ele faz com que Davi se autocondene. Então Davi, no verso 5, ele repetirá as 3 palavras, transgressão, pecado e culpa, que ele usou nos versos 1 e 2, ele as repetirá no verso 5. Ele diz: confessei-te meu pecado. O confessar é um segundo passo, porque o primeiro é convicção de pecado. Você só confessa quando você reconhece, você admite, quando a sua impenitência, a dureza do seu coração, a sua soberba é quebrada por Deus. Deus quebrou, pesando sua mão sobre Davi, aquela arrogância de um homem que julgou-se acima do bem e do mal, porque era o rei, podia tudo. Então, Deus operou convicção de pecado. E isso, só o poder de Deus. Cada vez mais, irmãos, eu estou convicto, as pessoas odeiam dizer eu errei. Só se Deus, a gente que só quando a mão de Deus pesa e pesa para valer, é que a pessoa dá a mão à palmatória e diz errei. Caso contrário, no seu orgulho, na sua arrogância e na sua soberba, jamais admitirá. Eu contei para os irmãos que vi um documentário muito bonito sobre a vida de Schumacher. Schumacher era um perfeccionista, foi um dos gênios aí do automobilismo. E ele cometeu um erro grave que causou um acidente. E mesmo com o vídeo, com as análises e todas as provas, ele não reconheceu que ele errou. E alguém disse, você também erra. Ele disse, eu não me lembro. Ele não admitia que errava. E o líder da Ferrari, o dono da equipe, disse, ele é do signo tal, é por isso. Não adianta, ele nunca, jamais vai admitir que erra. Essa ideia de que os astros, a astrologia, tem influência sobre o caráter e a personalidade. Nós sabemos que não. É o coração soberbo e arrogante do ser humano. Portanto, o primeiro passo é convicção de pecado. Então Davi disse, confessei-te meu pecado. Ele declara, não encobri, enquanto feliz é aquele cujo pecado é coberto por Deus, porque é cancelado, é removido. Davi disse, enquanto confessei-te o meu pecado, não encobri. Ele estava botando para debaixo do tapete. Ele estava mentindo para Deus, para ele, para os outros. Ele estava tentando enganar Deus a si e os outros. Enquanto ele encobriu, dissimulou, se explicou e se justificou, ele viveu aquele drama. Mas confessei-te o meu pecado, não encobri minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor.
E sabe o que aconteceu? E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pecado gera culpa. A psicologia, nos últimos 50 anos do século XX, demonizou a culpa. Demonizou. Toda culpa era vista como errada. Não se culpe. Prestou um desserviço à humanidade. Não se culpe. Tem que se culpar sim. Porque quando a gente erra, pecado gera culpa. E a culpa, ela é necessária para que você admita seus erros e confesse. Por isso Deus nos deu a consciência. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Agora Davi respira. Agora Davi tem alívio. Agora Davi volta a viver. Agora ele vai voltar a compor salmos, a louvar a Deus, porque ele confessou. E o Senhor é maravilhoso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ele é galardoador dos que o buscam. Não tem um penitente sincero, um coração quebrantado e contrito que confesse as piores mazelas com sinceridade e que Deus não perdoe. Que Deus extraordinário, que Deus maravilhoso. Tem que ser adorado, você não pode faltar culto, porque esse Deus perdoa eternamente. E quando Deus perdoa, Ele restaura a comunhão rompida, quebrada. Ele restaura a paz roubada pela nossa desobediência. A comunhão estreita, íntima e constante é restituída. A alegria da salvação volta. E você é feliz, verdadeiramente feliz. Mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja desempregado, mesmo que você enfrente lutas no matrimônio, mesmo que você tenha um filho, uma filha dando desgosto, seja lá o que for, você é feliz. Quem é feliz? Davi sabe. Ele viveu uma infelicidade tremenda por causa do pecado. Deus pesou a mão. Louvado seja Deus porque Ele pesa a mão, porque eu sou teimoso, obstinado. E tem horas, irmãos, só a mão pesada de Deus. Porque, de outro modo, muitos não se arrependem. Louvado seja Deus, porque Ele pesa a sua mão para produzir arrependimento, para gerar confissão e para derramar perdão abundante e restaurar a alegria da vida, a felicidade perdida. Fomos expulsos do paraíso por causa do pecado, mas num outro jardim, o Filho de Deus transpirou sangue, para que nós entremos de volta lá naquele jardim do Éden, para sermos restituídos àquele último jardim, o paraíso perdido. Jesus entrou num jardim para transpirar sangue, porque Ele foi para a cruz derramar o seu sangue para a nossa redenção. Você é feliz? Não estou perguntando se tu tens dinheiro, se você é bem casado, se tem bons filhos. Estou perguntando, você é feliz? Se você não está em paz com Deus, se você não está em harmonia com o Senhor, pela sua graça, você não é feliz. Então, arrependa-se dos seus pecados, confesse-os a Deus, abandone aquilo que desagrada a Deus e usufrua da graça do perdão e a restauração que a reconciliação promove. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor, converta-se nesta manhã. Se você ainda não se arrependeu e não confessou Jesus, você não tem outra alternativa. Peça perdão, entregue seu coração a Cristo, para você ter paz. Quando você morrer, você só irá para o céu se suas transgressões forem perdoadas, se seus pecados forem cobertos pelo sangue de Cristo. E se você é crente, já foi tão fervoroso, hoje seu coração é frio, apático,
Hoje o seu coração é uma geladeira. É provável que hajam coisas na sua vida, rebeliões na sua vida, que entristecem o Senhor, apagam o seu espírito. Confesse. Enquanto você se calar, você vai sofrer. Confesse para Deus. Confesse. Louve a Deus pela mão pesada. Ele pesa, porque Deus é bom.